O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, 3º domingo da Quaresma. E hoje o Evangelho é deslocado para o evangelista João. Vamos observar este texto de João. Primeiro, vamos aos versículos mais famosos deste texto e também mais mal interpretados. Os versículos 15 e 16, que dizem o seguinte: fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Numa primeira leitura, eu diria superficial, que não desce ao sentido mais profundo desses 2 versículos, essa leitura sugere que Jesus teria sido contra o comércio no templo. A leitura superficial consegue deduzir apenas isso: Jesus foi contra o comércio. Por isso ele disse: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Mas nós deveríamos nos perguntar: Jesus seria contra o comércio ou contra a exploração que os comerciantes praticavam? Veja, o comércio no átrio do templo era autorizado pelos responsáveis do templo. Não era proibido fazer o comércio. As pessoas que estavam ali estavam fazendo algo permitido pela autoridade religiosa. E era autorizado porque ali, naquele comércio, era vendido o necessário para o sacrifício. Era um serviço. Aqueles animais que eram ofertados no sacrifício do templo eram ali vendidos. Então, se não era proibido, por que Jesus expulsou aqueles comerciantes? Quando nós nos deparamos diante de trechos
pouco claros, que nós não conseguimos entender o suficiente, nós devemos ter como princípio o seguinte: a Bíblia se explica pela Bíblia. A própria Bíblia explica a Bíblia. Ou seja, em alguns trechos que nós não entendemos bem, nós podemos procurar em lugares paralelos, procurar no contexto daquilo que foi escrito, o sentido, e assim nós jogamos luz naquele texto. Então vamos fazer isso, vamos exemplificar fazendo isso. Se nós estamos lendo o versículo onde Jesus diz: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, temos como versículos paralelos a esse, em outro evangelista, Mateus 21, 13. Ele lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Depois, Marcos 11, 17, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Por 2 vezes, nos evangelistas paralelos, Jesus diz: fizeram dela um covil de ladrões, e não fizeram dela uma casa de comerciante, como acabamos de ver em João. Isso tem um significado. João, o evangelista João, portanto, ao usar essa expressão, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, está querendo dizer exatamente o que os outros 2 falaram. Está querendo criticar a atitude de comerciantes corruptos, que roubam o povo, que no câmbio das moedas roubam, que na compra, que na venda dos animais roubam. Então o que Jesus está criticando é a má intenção, a desonestidade e a corrupção praticada dentro da casa de Deus, e não necessariamente o comércio. Jesus não podia tolerar a corrupção e a desonestidade praticada, especialmente ali no local tão sagrado quanto o Templo de Jerusalém. Daí a sua reação tão dura, tão enérgica. O problema não era o comércio em si mesmo, mas sim a forma como ele estava sendo praticado. É importante entender isso, porque muita gente que não quer e não gosta de ajudar financeiramente a igreja, faz críticas. Quando, por exemplo, na igreja, nós fazemos alguma campanha, fazemos rifas, fazemos sorteios, eles pegam esse trecho bíblico que nós acabamos de ler e diz que Jesus condena, que Jesus diz que está errado o comércio na casa de Deus. Será que realmente era essa a forma de pensar do texto bíblico? Ou será que nós estamos diante de uma pessoa que usa a Bíblia ao pé da letra para criticar e acusar? Aliás, qual deve ser, ampliando para todos, qual deve ser a atitude de todo católico em relação à questão financeira dentro da igreja? Porque a conversão passa pela questão financeira. Não pense você que é conversão verdadeira se não passar pela nossa maneira de lidar com o dinheiro. Portanto, como que eu, católico, lido com a questão financeira dentro da igreja? Veja, se, segundo essa forma de pensar errada ou superficial, se na igreja não se deve vender nada, como então a igreja pode ser sustentada economicamente? Será que quem critica a igreja por vender, será que essa pessoa devolve o seu dízimo mensalmente com fidelidade? A Bíblia ensina que a igreja, isso é a Bíblia que ensina, a Bíblia ensina
que a igreja deve ser mantida pelos seus membros. Simples assim. Por exemplo, ensina o livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui eu leio: nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Se é para seguir a Bíblia ao pé da letra, como lendo a condenação de Jesus ao comércio ao pé da letra, então deveria essa pessoa que gosta de levar a Bíblia ao pé da letra, também vender a sua casa, vender as suas propriedades e depositar aos pés dos apóstolos. Se a leitura é ao pé da letra, então deve ser ao pé da letra com os outros textos também, não só naquilo que lhe convém. Atos dos Apóstolos 4:35, acabamos de citar. Mas também a doutrina da igreja, porque se é católico, tem que seguir a doutrina da igreja. Todos nós batizados estamos submetidos à doutrina católica. Cânon 222 do Código de Direito Canônico. Os fiéis têm obrigação de socorrer as necessidades da igreja. Os fiéis têm obrigação de socorrer as necessidades da igreja, a fim de que ela possa dispor do que é necessário para o culto divino, para as obras de apostolado e de caridade, e para o honesto sustento dos seus ministros. Então, deveríamos, ao invés de olhar para as campanhas que nós realizamos, rifas e sorteios, ao invés de criticar isso, nós deveríamos encarar essas iniciativas como maneiras de sustentar a igreja, não como comércio. Repito, deveríamos, ao invés de encarar as campanhas e iniciativas que visam angariar fundos para a manutenção da igreja, como maneiras de sustentar a igreja, não como comércio. E se campanhas, rifas e outros similares são necessários, somente são necessários porque, infelizmente, nem todos que podem são dizimistas. Nem todos que podem. Nós estamos em um tempo muito difícil e levamos muito a sério, temos muita inconsciência que muita gente não pode. Muita gente está impossibilitada, mas tem muitos que podem. Tem muitos que podem e não são dizimistas. E desse modo, então, é mais fácil criticar as ações do que se comprometer financeiramente com a comunidade. Quaresma é tempo de conversão. A conversão passa por essa mentalidade também. Não há conversão se não toca a nossa maneira de lidar com dinheiro. Continuando no texto, prosseguindo o texto e situando este episódio da expulsão dos vendilhões do templo dentro de seu contexto, nós vemos que o evangelista João relaciona o templo de Jerusalém com o corpo de Jesus. E o versículo 19 diz: ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. E depois explica, versículo 21, mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Portanto, Jesus estava falando do seu corpo quando estava falando do templo. Por que Jesus se compara ao templo? O evangelista João quer nos fazer entender que Jesus é o novo templo, lugar da manifestação e da glória de Deus. Em outras palavras, Jesus é o verdadeiro lugar de adoração a Deus.
Dizer que Jesus é o novo templo também significa afirmar que nele Deus sela uma nova aliança com a humanidade inteira. O próprio Jesus será o templo da nova aliança, que será consagrada no seu sangue. A primeira aliança precisava ser renovada. E nós vemos, por exemplo, na primeira leitura de hoje, o texto que fala da primeira aliança que Deus fez com o seu povo. E aí, os 10 mandamentos, que nós também chamamos de decálogo. A primeira leitura, então, traz o decálogo como sinal dessa primeira aliança, da aliança do Antigo Testamento. O homem que aceitasse viver em aliança com Deus, deveria aceitar e praticar os 10 mandamentos. Era a maneira de dizer: eu aceito, eu estou em aliança com Deus, praticar os 10 mandamentos. Ao falar de primeira aliança e de 10 mandamentos, é importante que a gente abra bem brevemente aqui um parágrafo. Nós vemos os 10 mandamentos na primeira leitura, na sua versão mais longa. E nós vemos, por exemplo, a redação mais longa do primeiro mandamento, que tem a seguinte proibição: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima no céu, ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Este é o primeiro mandamento. Infelizmente, muitos acham que Deus está proibindo a feitura de imagens religiosas, as imagens que nós usamos na igreja. Alguns pegam e falam: olha lá, Deus falou que não é para fazer imagem alguma, então vocês estão errados, porque vocês têm imagem, vocês são idólatras. É um erro, é tirar o significado real do próprio texto, porque a própria Bíblia desmente este erro. Veja, nós estamos no capítulo 20 do livro do Êxodo. 5 capítulos depois, Êxodo 25, Deus manda fazer imagens. Deus manda fazer imagens de 2 querubins e colocá-los em cima da arca da aliança, local especialmente sagrado para os israelitas. Se Deus tinha dito no Êxodo 20, não farás para ti escultura alguma do que está em cima nos céus, como é que Deus em Êxodo 25 manda fazer 2 querubins e colocá-los sobre a arca da aliança? Qual a explicação? A explicação é que Deus não estava proibindo o uso ou a feitura de imagens em geral, com outras finalidades. Deus estava proibindo a confecção de imagens de deuses, o culto aos ídolos, muito comum naquela região. E é clara a redação do texto: não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Nossas imagens religiosas não são ídolos, não são deuses, portanto não são proibidas pela Bíblia. Voltando, falando de aliança, Deus, movido por amor e misericórdia, ofereceu muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, mas foi no sangue de Jesus que Ele fez uma nova aliança, que durará para sempre, e não precisará novas alianças, porque a aliança que Deus fez na cruz, pelo sangue de Jesus, é uma aliança eterna. Participar da celebração da missa, onde nós renovamos o sacrifício de Jesus, é aceitar e celebrar esta nova aliança. Jesus nos une definitivamente em aliança com Deus, e com o Espírito Santo que Ele nos dá, nós nos tornamos templos vivos de Deus.
Assim como o povo da primeira aliança viveu o decálogo como forma de viver a aliança com Deus, nós, povo da nova aliança, somos convidados a viver no Espírito de Jesus. Porque é no Espírito de Jesus que nós somos fiéis a Deus. É no Espírito de Jesus. Porque Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, como dizia a segunda leitura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.